Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos de volta, né, Andrei? É isso aí, Renan. Muito boa noite, galera. Sejam bem-vindos, todas bem-vindas também, à nossa aula de Geografia 2 para falar sobre fontes de energia 1, tipos e características. Meu nome é Leandro Almeida e na semana passada a gente falou sobre cartografia. Foi a segunda aula sobre cartografia. Dá o teu print aí, que esse é o resumo que eu mostrei a vocês no final da última aula. E agora, antes de começar a falar sobre energia propriamente, eu quero mostrar a vocês essa outra imagem para lembrar o seguinte: quando a escala é grande é porque eu vejo muitos detalhes. Quando é pequena é porque eu vejo poucos detalhes. Se é mapa, como o mapa do Brasil e Mapa Mundi, estamos aí com uma pequena trava hoje, né? Mas o áudio continua, então vamos que vamos. É bom que vocês ficam fazendo vários memes meus aí ao longo da aula. E se eu tenho uma planta de um bairro, é porque eu vejo muitos detalhes. A escala pode aparecer no mapa de maneira numérica ou gráfica, e projeções cartográficas são técnicas matemáticas que a gente usa para poder planificar o geoide. A Terra é um geoide, e transformar isso no mapa dá maior trabalho. Aí você tem que escolher primeiro uma figura geométrica, um cilindro, um cone ou um plano. E depois, qual característica você quer manter? Se é a forma dos lugares, se a área dos lugares, as distâncias, ou se você quer fazer um mapa com fins didáticos. Por exemplo, aquele mapa que o IBGE lançou com o Brasil no centro é um mapa afilático. Tá tudo errado ali. Errado é uma palavra forte. Tá tudo distorcido. Não dá para fazer cálculo matemático com aquele mapa, mas não tem problema, porque não é esse o objetivo. A ideia é mostrar o mundo por uma perspectiva brasilcêntrica. Só isso. Do mesmo jeito que outros países fazem, se colocando no centro de um mapa mundi. Tá bom? Então você pode dar um print aqui também, nessa outra imagem que eu já mostrei na semana passada. E agora, vamos começar a aula de hoje. A ideia é falar sobre energia. Eu vou te falar sobre tipos de energia, fontes alternativas e tradicionais, combustíveis fósseis e não fósseis. Vou te dar características gerais do uso, vantagens e problemas do petróleo, carvão mineral, energia eólica. Mas, antes disso, eu vou usar 10 minutinhos da nossa aula agora para falar um pouco mais de cartografia, num bônus para vocês. Para falar sobre sensoriamento remoto, GPS e tipos de mapas. Vamos lá. Primeiro, sensoriamento remoto é monitorar algo à distância. Eu posso fazer isso com uma câmera fotográfica, com um avião, com um satélite. Posso usar um balão, posso usar uma boia, posso usar um barco. Não interessa. Há várias escalas para fazer esse monitoramento à distância. E hoje a gente usa, e muito, principalmente os satélites. Tem um monte de satélites orbitando aqui em volta da Terra e eles servem para nos passar um conjunto muito variado de informações. Um satélite é alimentado pelo seguinte caminho.
O Sol manda radiação ultravioleta pra gente. A Terra devolve radiação infravermelha. O satélite absorve essa energia e se alimenta. Com isso ele pode funcionar por muito tempo e mandar informações que coleta para uma estação de recepção. Informações que permitem transmissões ao vivo do mundo inteiro, que permitem o monitoramento de fenômenos diversos, como furacões, que permitem, por exemplo, a localização espacial, como no caso do uso do GPS. Inclusive, uma informação, caso vocês não saibam, quando você usa o seu WhatsApp para mandar a localização para alguém, o ideal é que você coloque lá na localização e espere algum tempo. Porque o GPS, o teu telefone, vai captar por alguns segundos, um minuto e meio que seja, o máximo de informações que ele puder dos satélites que estão ali em volta. E aí, isso vai aumentar o grau de precisão. Vou fazer um teste aqui agora, inclusive. Estou pegando meu telefone, vou abrir aqui agora o meu WhatsApp e vou mandar para uma pessoa qualquer. Vou mandar para minha mulher, né? Que aí fica mais pessoal. A minha localização. Abri. Ele mostrou GPS desativado. Ativei o GPS. Aí ele está mostrando aqui agora. Localização em tempo real. Tá procurando, tá vendo? Tá procurando aqui. Precisão de 12 metros. Vou deixar. Não vou enviar não, tá? Precisão de 11 metros. Tá melhorando. E quanto mais eu esperar, mais precisa essa localização vai ficar. Por quê? Porque ele está procurando informação de vários satélites diferentes. Ó, já caiu para 9 metros. Está ficando cada vez mais precisa a informação geográfica. Então a sugestão é essa. Se você quer mandar a tua localização para alguém de maneira mais precisa, espera um pouquinho. Abre essa localização, espera um minutinho que seja. Porque aí ele vai pegar todas as informações possíveis dos satélites que estão passando em volta e você vai conseguir mandar uma informação mais precisa para alguém, tá bom? Olha só, o sistema de navegação global mais famoso é o GPS, que é americano, mas há outros. Tem sistema russo, tem sistema europeu, sistema chinês, sistema indiano. Só que a gente, claro, ocidentais que somos, influenciados política, tecnológica, econômica e culturalmente pelos Estados Unidos, usamos mais o GPS mesmo. Talvez você nunca tenha ouvido falar desses outros sistemas, mas eles existem. Fato é que o GPS e os outros sistemas de navegação global permitem múltiplos usos. Um exemplo, na agricultura, você consegue monitorar falha de irrigação, mancha de solo com baixa produtividade, analisar cobertura vegetal e um monte de outras coisas. A agricultura tecnológica de hoje é de precisão. Ela usa GPS. Assim como se usa sensoriamento remoto para fazer mapa, para detectar invasão a áreas indígenas, desmatamento ilegal, monitorar vegetação, queimada, seca e uma série de outras coisas. Dito isso, vamos analisar mapas, elementos de um mapa e tipos de mapa. Esse é o mapa temático. Qual o tema dele? Eu tenho que olhar para o título. População total do Brasil em 2010. Que outros elementos eu tenho num mapa? Além do título, a escala, que é gráfica, a informação sobre qual a projeção usada, a rosa dos ventos, ou pelo menos a direção do norte, e uma legenda, no caso de um mapa como esse. Aqui, o que eu tenho é um mapa coroplético. As cores me trazem informações. Quanto mais roxo, mais populoso é o lugar. E com base nisso, eu consigo fazer um monte de análises. Eu vejo que o litoral é mais populoso que o interior, que os lugares mais populosos são os mais industrializados, os principais núcleos urbanos. Então, muitas coisas podem ser obtidas pela análise de um mapa. E há vários tipos de mapa. Esse é um exemplo de um mapa histórico. Ele mostra informações do passado. Aí você tem que olhar para o título, para o período, para as cores, para a legenda, para poder entender do que é que ele está falando. Aqui é um mapa político. O que eu vejo é a América do Sul.
Cada país está apresentado por uma cor diferente. O país tem um nome em letra maiúscula e a capital aparece com a letra menor e com uma bolinha. É um mapa político com poucos detalhes, só mostra o nome do país e da capital. Aqui já é um mapa político com muito mais detalhes. Político administrativo, não político partidário. Eu não estou vendo partido político aqui. É um mapa de divisão política, divisão territorial. Como nesse o foco é o Brasil, então o Brasil aparece colorido e os outros países aparecem cinza. Só o nome do país e da capital. No Brasil não. Cada estado tem uma cor, cada estado tem um nome maiúsculo e as cidades aparecem com nome menor. Aqui são outros mapas políticos do Brasil. Nesse eu só vejo estado e capital. Aqui eu vejo outras cidades. Vejo em vermelho as estradas. Vejo em azul as águas. Aqui a divisão é por região. Cada macro-região está com uma cor diferente. Então veja que os critérios para construir mapas políticos podem variar. Aqui eu tenho vários exemplos de mapas temáticos do Brasil. Mapa de divisão política, mapa de climas, mapa de espaço agrário, mapa físico, em que eu vejo a variação do relevo pelas cores. Se é verde, é planície. Se é amarelo, é um terreno um pouco mais alto. Se é laranja, avermelhado, é porque o terreno é ainda mais alto. Olhando para essa imagem, eu vejo que a Amazônia tem terras baixas e que as áreas mais altas do Brasil ficam aqui, entre o Sudeste e a região Sul. Aqui eu tenho uma técnica que é a da anamorfose. A distorção é proposital. De propósito, eu vou aumentar o tamanho dos lugares que produzem mais café e diminuir o tamanho dos países que produzem pouco café. Esse é o mapa mundi. E é estranho, né? Nem parece que é o mapa do mundo inteiro. Só que ele tá assim esquisito porque só quem tá aparecendo com destaque são os países que produzem muito café, que são os países da zona tropical, como a Indonésia, como o Brasil, a Colômbia e os demais. Aqui é uma outra anamorfose, que mostra onde há mais cristãos católicos. Olha quem se destaca muito. América Latina, Europa, mas o norte da África, o Oriente Médio, quase não aparecem, porque a população cristã católica é bem menor. Aqui são outros exemplos de anamorfose. Agricultura familiar, onde tem mais? Nordeste e Sul. População, onde tem mais? Sudeste. Produção agrícola total, onde tem mais? Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Mas qual é a maior área do Brasil? A região Norte, que não é uma área de grande agricultura familiar, não é muito populosa e nem tem uma grande produção agrícola total. Por isso ela parece pequena nessas anamorfoses. Aqui, o mapa é de símbolos proporcionais. Quanto maior o símbolo, maior a importância do fenômeno. Quanto maior a bolinha, maior é a população municipal. Quem aparece com destaque? São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Fortaleza. Aqui são símbolos pontuais. Todos têm o mesmo tamanho. Cada lugar representa, cada bolinha, um shopping center. Em 2005, tínhamos apenas um shopping no estado do Amazonas, apenas um no estado do Amapá, apenas um no estado do Acre, apenas um no Mato Grosso do Sul e dezenas no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Bahia, em lugares que já são tradicionalmente mais populosos e mais urbanizados e, por isso, possuem mais equipamentos urbanos. Mais um mapa coroplético, de cores, que mostra população relativa, densidade demográfica. Quanto mais escuro é o lugar, maior a população. Mais uma vez eu vejo que a maior parte da população brasileira se concentra em áreas litorâneas e na região sudeste. Mais um mapa coroplético com um tema curioso: distribuição do consumo de bebida alcoólica por país. O que mais se bebe?
nos Estados Unidos e em grande parte da América, cerveja é a principal bebida. Em áreas como a Rússia, a principal bebida é a vodka e outros destilados. Em áreas da Europa, na Argentina, no Uruguai e no Chile, o vinho é a bebida mais consumida, o que pode ser associado ao clima. De modo geral, esses lugares do sul da América do Sul têm uma tradição de beber mais vinho porque costumam ser mais frios e o próprio clima colabora para a maior produção de vinho. Se há mais produção nacional, o preço para consumir ali é menor. O clima colabora na produção e estimula o consumo, além de favorecer nos preços. Enquanto lugares mais quentes, como o Brasil, são habituados a consumir bebidas mais geladas, como é a cerveja. Esse é um exemplo de análise que eu posso fazer entre cultura e consumo de bebida alcoólica, utilizando um mapa como esse, que é um mapa de cores, mais um mapinha coroplético, que mostra pesquisadores por milhão de habitantes. O que eu concluo? Austrália, Nova Zelândia, Japão, Escandinávia, Islândia, Estados Unidos e Canadá são exemplos de países desenvolvidos com mais dinheiro e que por isso podem financiar mais a pesquisa, além de atraírem pesquisadores do mundo inteiro. Logo, a tendência é de que eles tenham proporcionalmente mais pesquisadores e que desenvolvam muito mais tecnologia. Por isso, terão uma indústria que gera maior valor agregado à economia e uma renda média maior. Tá bom? Agora sim, fechei essa minha explanação sobre alguns pontos específicos de cartografia, porque era uma demanda que muitos de vocês me fizeram lá pelo Instagram. Poxa, não entendo muito bem mapa. E aí eu achei que era legal mostrar isso para vocês. E aí agora, vamos trocar uma ideia sobre energia. Isso aqui é uma torre de transmissão, fundamental para levar a eletricidade de um ponto a outro. Agora, como se produz essa eletricidade e como ela é classificada? Aí depende. Olha para isso aqui. Cada fonte de energia pode ser classificada de acordo com vários critérios. Uso na sociedade, origem, esgotabilidade, impacto ambiental. Há outros também, mas esses 4 critérios são os principais. Fonte de energia tradicional é aquela que já se usa há muito tempo, antes da década de 1970. A fonte de energia mais tradicional usada pela humanidade é a lenha, o carvão vegetal, que ainda é muito usado em várias partes do mundo, principalmente em áreas e países rurais, tá bom? Para uma série de coisas. Para cozinhar, para aquecer água para o banho. Tudo isso são exemplos daquilo que se pode fazer em áreas rurais e do consumo de energia a partir do carvão vegetal. A gente também usa o carvão vegetal para fazer aquele poderoso churrasquinho do fim de semana. Tu pega lá aquela madeira queimada, joga na churrasqueira e acende o fogo. Além do carvão vegetal, o carvão mineral e o petróleo são os outros 2 exemplos de energia tradicional. A lenha, o carvão vegetal, desde muito tempo. O carvão mineral passou a ser muito usado com a primeira revolução industrial. E o petróleo passou a ser muito usado a partir da segunda revolução industrial. Acontece que, em 1973, o preço do petróleo disparou. Foi a primeira crise do petróleo. E em 1979, a gente teve uma segunda crise do petróleo. O preço voltou a subir. Consequentemente, o mundo percebeu o seguinte: era preciso encontrar alternativas para o petróleo. Quais? Aquelas que já existiam, já eram conhecidas, mas não compensava investir nelas, porque era muito caro, e investir em outras que ainda não se utilizava até então. O que passou então da década de 70 para frente a ser alternativa ao petróleo? Energia nuclear, energia eólica,
energia solar, energia hidroelétrica, muitas outras também, biocombustíveis. Mas o fato é que até a década de 70 não fazia sentido gastar dinheiro investindo nisso, porque o petróleo era barato demais. Só que como da década de 70 para frente percebeu-se, que o petróleo não ia durar para sempre. 2, que ele estava na mão de poucos países, o que era um problema geopolítico. Caso esses países resolvessem cortar a produção, cortar a venda, aumentar o preço de uma hora para outra. E 3, que ele já estava caro, passou a compensar investindo em alternativas. Tá bom? Então, o que são fontes de energia alternativas? Fontes de energia cujo uso começou ou aumentou a partir da década de 70, a partir das crises do petróleo. Outro tipo de classificação, quanto à origem. Combustíveis fósseis, quais são? Aqueles que um dia foram vivos. Todo carvão mineral que existe no mundo, um dia foi árvore. Todo petróleo que existe no mundo, um dia foi algum ser vivo que morreu e acabou sendo depositado no fundo de um mar, no fundo de um lago, foi fossilizado, petrificado e depois de milhões de anos virou o petróleo, virou um combustível fóssil. Gás natural, o que é? É o gás que escapa do processo de formação do carvão mineral e do petróleo. Então o gás natural que você usa no carro, um dia também foi um ser vivo. Todos eles são fósseis, combustíveis fósseis. Carvão mineral, petróleo e gás natural. E tem um outro, que é menos famoso, que é o xisto betuminoso. Que desgraça é essa? Xisto betuminoso. É uma rocha sedimentar, que é de onde você consegue tirar óleo, que é igual ao petróleo, praticamente. E um tipo de gás que até pouco tempo atrás ninguém usava, porque não se conseguia tirar. Só que os Estados Unidos inventaram, tem uns 15 anos isso, uma técnica nova para poder fazer o fraturamento hidráulico, em que você consegue tirar o óleo da pedra, em que você consegue tirar o gás da pedra. Isso, aliás, gente, foi uma revolução energética, porque permitiu aos Estados Unidos simplesmente passarem a ser o maior produtor de petróleo do mundo. É isso mesmo. Nenhum país hoje produz tanto petróleo quanto os Estados Unidos. Sabe o que mais? Nenhum país produz tanto gás natural quanto os Estados Unidos. Como eles conseguiram isso? Com essa técnica nova para extrair óleo e gás dessas rochas de xisto betuminoso, uma rocha sedimentar. Ok? E os não fósseis? Todo o resto. O Sol, que nos dá energia solar, um dia foi um fóssil? Foi um ser vivo, o solzinho lá? Não, né? O vento tá vivo? Vento. Não, né? Então a energia eólica, a energia solar, os biocombustíveis, a hidroeletricidade, a energia nuclear, tudo isso é exemplo de fonte de energia não fóssil, ok? E quanto à esgotabilidade? É bem simples. Tem coisa que existe no mundo em quantidade limitada. Usou, acabou, já era. Tu não consegue produzir petróleo em laboratório. Não de maneira rentável, com custo-benefício adequado. O petróleo que existe foi formado há milhões de anos. Está aí enterrado em vários lugares do mundo. A maioria no fundo do mar, enterrado em rochas do fundo do mar. Até pode ser que a gente demore muito para acabar com o petróleo que a gente tem, porque a gente pode encontrar novas reservas. Só que são reservas que já estão lá. O que tem, tem. Quando acabar, acabou. Carvão mineral. Acabou, acabou. Gás natural. Acabou, acabou. A energia nuclear é produzida a partir de urânio. Urânio é minério, que também existe em quantidade limitada na natureza.
Então, quais são as fontes de energia não renováveis? Todos os combustíveis fósseis. Carvão mineral, petróleo, gás natural, xisto bituminoso. E a energia nuclear. E o que são fontes renováveis? Solar, eólica, hidrelétrica, biocombustível. Tá vendo? Como as fontes de energia se enquadram em várias categorias? Vamos ver os exemplos. Carvão mineral. Tradicional. Fóssil e não renovável. Petróleo. Tradicional, fóssil e não renovável. Lenha. Carvão vegetal. Tradicional, não fóssil. Para fazer carvão vegetal, é só pegar uma árvore, cortar e queimar. Você pode plantar uma árvore, inclusive, cortar e queimar. Então, voltando. Carvão vegetal, lenha, carvão de churrasco. Tradicional, não fóssil e renovável. É só plantar mais árvore, que depois você corta e vai queimar para fazer carvão. Gás natural, fóssil, não renovável e alternativa. Porque apesar de ser um combustível fóssil, só começou a compensar, retirar, armazenar e usar gás natural a partir das crises do petróleo. Até então não compensava. Era muito melhor usar só o petróleo. Tá vendo? Então tem um combustível fóssil que é alternativo. O gás natural. Energia nuclear. Não renovável. Acabou o urânio, acabou. Não fóssil. Urânio nunca foi vivo. É um mineral não orgânico. E alternativa, porque o uso da energia nuclear é recente. Energia solar e energia eólica. Alternativas, não fósseis e renováveis. Energia hidroelétrica, alternativa, não fóssil e renovável. Tá bom? Então eu usei aqui os exemplos das principais fontes de energia para te apresentar onde que cada uma delas se enquadra. Antes de falar do último critério de classificação, que é o mais controverso. Por quê? Dizer que uma fonte de energia é limpa, atenção isso aqui, hein? Atenção mesmo. Dizer que uma fonte de energia é limpa, em geral, é dizer que ela não gera poluição atmosférica de forma direta. Como assim? Petróleo. Você queima o petróleo, gás estufa. Não é limpa. Gera efeito estufa, polui a atmosfera. Carvão mineral, a mesma coisa, pior inclusive. É a fonte de energia que mais polui o ar. Energia solar, energia eólica, são limpas, porque não geram gases estufa. Energia nuclear é limpa, não gera gás estufa. Aí você pode estar pensando, poxa, mas limpa? Energia nuclear? Eu ouvi falar que é mó perigosa, que gera acidente. Calma. O critério padrão para dizer se a fonte de energia é limpa ou não, não é se ela vai desgraçar a natureza ou se ela tem um potencial para desgraçar a natureza. É se gera gases estufa ou não. Esse é o critério padrão. Porém, o vestibular o tempo inteiro usa textos para poder contestar isso. Vou te dar um exemplo. Toda hora tem questão que fala de hidroelétrica. Usinas hidrelétricas representam usar a água de um rio para gerar energia elétrica. É uma fonte renovável, alternativa, não fóssil, que sempre foi considerada limpa, porque uma usina hidrelétrica em funcionamento não polui a atmosfera, não gera CO2, mas o processo de construção de uma hidrelétrica costuma alagar muitas áreas, mata árvores que mortas entram em decomposição e liberam gases de estufa. Além disso, uma hidrelétrica gera enormes impactos ambientais e sociais. Então, assim, pode não poluir a atmosfera, mas problema ambiental ela vai gerar e muito. Então tenha cuidado com esse tipo de palavra, com esse tipo de questão, porque
Cada texto base, cada enunciado vai te levar para uma ou para outra resposta. Olha aqui uma tabelinha. Você pode ter ela de referência. É o que eu falei agora, né? Fontes não renováveis, combustíveis fósseis e a energia nuclear. Fontes renováveis, hidrelétrica, solar, eólica, biocombustíveis. E essas aqui, ó, são um pouco importantes, mas merecem algum destaque, alguma atenção. A maremotriz é a energia que se obtém pelo movimento da maré. Cara, tem um potencial enorme, só que ela ainda é muito experimental. No Ceará tem uma central maremotriz para poder tentar absorver a energia do mar. É um projeto experimental da Petrobras, mas é experimental, ainda não é relevante para gerar energia mesmo em grande escala em nenhum lugar do mundo. Já a geotérmica é. Ela tem a sua relevância, mas só em países que fiquem em borda de placa, onde o calor da Terra chegue muito próximo da superfície, o que aquece a água subterrânea, e essa água aquecida vai passar por alguns mecanismos que vai gerar energia mecânica e gerar eletricidade. A Islândia é um país que está na borda de placas tectônicas e que usa muita energia geotérmica. O Brasil não. O Brasil não tem como utilizar isso aqui. Poucos países conseguem. A Islândia é o principal exemplo. Por quê? Porque ela está na borda de duas placas e ali o calor da Terra é bem forte. Tá bom? Olha aqui uma questãozinha. Fontes renováveis. Qual é uma exceção? Essa questãozinha eu botei de propósito porque tem uma pegadinha. Fala a verdade. Tu pensa em gás natural, não parece que é um troço renovável? Pô, é natural, mas é combustível fóssil. Se é combustível fóssil, não é renovável. É uma fonte de energia que vai se esgotar. Todos os outros exemplos, aí sim, são exemplos de fonte de energia renovável. Tá bom? Olha só. No mundo, a maior parte da energia usada é fóssil. Petróleo, carvão mineral e gás natural. E a quarta mais usada é a energia nuclear. Então, isso quer dizer que a parcela de energia renovável usada no mundo é pequena, comparada às fontes não renováveis. E para gerar eletricidade em específico, aí normalmente você precisa de alguma usina. Como assim? Aqui eu tenho 4 exemplos. Usinas hidrelétricas, termoelétricas, eólicas e termonucleares. Vou te explicar, calma. Olha aqui. Brasil, Canadá e outros países em azul. São países em que a maior parte da energia elétrica gerada vem de usinas hidrelétricas. Como? Você usa um rio com inclinação, bota uma barragem, barra a passagem da água, o nível da água sobe, cai de uma elevação maior, passa por uma turbina. Isso gera energia mecânica, que é transformada em eletricidade. No Brasil, no Canadá, em alguns outros países da América, da África e em poucos países da Ásia, se usa bastante hidroeletricidade. Usinas hidrelétricas que usam a energia hidráulica para gerar eletricidade. Mas na maioria do mundo, o que se usa para gerar eletricidade são usinas termoelétricas. Como assim? Vamos pegar o caso dos Estados Unidos, que é o mesmo da China, que é o mesmo da Índia, que é o mesmo da Austrália. Eles têm lugares, as usinas termoelétricas, onde tem grandes fornos. Eles jogam carvão mineral, queimam o carvão. E o calor do carvão vai ser transformado em eletricidade. É o que faz uma usina termoelétrica movida a carvão. Mas dá para mover essas usinas por outras fontes. Por exemplo, na Argentina, na Rússia, em outros lugares como a Arábia Saudita, a maior parte da eletricidade é gerada nesse tipo de usina, mas a fonte de calor é outra. É o gás natural. Você pega o gás natural, coloca ali, queima o gás
e vai com esse calor gerar eletricidade. Também tem alguns lugares em que essas termoelétricas são movidas a petróleo. Olha aqui o caso do Paquistão, que está aqui ao lado da Índia. No Paquistão, a maioria da eletricidade é gerada nesse tipo de usina, nas termoelétricas. Só que a fonte de calor principal é o petróleo. Ok? Temos alguns poucos lugares do mundo, pouquíssimos, onde a energia do vento, do sol, já é a principal fonte geradora, como por exemplo a Dinamarca. Mas é a exceção. Há alguns lugares onde a maior parte da eletricidade usada vem de energia nuclear, de usinas termonucleares. É o caso da França, é o caso da Ucrânia, países onde há muitas usinas nucleares usando urânio para gerar eletricidade. Detalhe, carvão mineral é uma fonte fóssil, não renovável, tradicional, usada há muito tempo, desde a primeira revolução industrial. Mas nem todo carvão é igual. Tem carvão vagabundo, tipo lignito, e carvão bom, como a hulha e o antracito. Hulha se encontra muito na China, nos Estados Unidos. Antracito, na Rússia, na Ucrânia. Essa porcaria aqui, você acha no Brasil. Então o Brasil é um país que tem pouco carvão mineral. Isso é assunto para a próxima aula. Energia no Brasil. Mas o nosso carvão mineral, além de pouco, é de má qualidade, porque ele tem muita água e um baixo teor de carbono. Por isso que te importa. Carvão mineral, que antes era trazido da China, agora a gente traz bastante dos Estados Unidos. Estados Unidos, que é o maior produtor de petróleo do mundo, por causa do xisto bituminoso. Segunda maior produção, Arábia Saudita. Terceira maior produção, Rússia. O Brasil está entre os maiores produtores. Produz muito. Temos muito e produzimos bastante, mas bem menos do que a Rússia, a Arábia Saudita e o Canadá. Detalhe, as maiores reservas estão na Venezuela e na Arábia Saudita, mas a maior produção está nos Estados Unidos e na Arábia Saudita. Quem mais consome são os países mais ricos, com maior população, com maior indústria, como é o caso dos Estados Unidos, da China e do Japão. Então há uma diferença grande entre as maiores reservas, a maior produção e os maiores consumidores. Aqui eu tenho um mapa que mostra onde que se usa a energia nuclear. E repara, as principais centrais nucleares, não é para fazer bomba não, tá? É para gerar eletricidade. Fica nos Estados Unidos, na Europa, no Japão. Por quê? Porque são regiões desenvolvidas. E produzir energia nuclear é caro, é difícil, é uma tecnologia muito complexa. Não é simples, não. O Irã está há mais de 10 anos tentando desenvolver um programa nuclear e não consegue. Não consegue porque não liberam o urânio para ele e porque os Estados Unidos temem que ele vá querer, na verdade, é fazer uma bomba nuclear. Aliás, nessa imagem aqui, eu tenho a representação de quais são os países que mais usam a energia nuclear para fins pacíficos, para gerar eletricidade. Olha que loucura, 76% da eletricidade da França é de origem nuclear. A energia que ilumina a Torre Eiffel é de origem nuclear. A Ucrânia é abarrotada de usinas nucleares. E está em guerra, né? Olha o problema, olha o perigo. Imagina um ataque a uma instalação nuclear ucraniana, feito pela Rússia. Ou um ataque feito pela própria Ucrânia, para simular que foi atacada e criar uma comoção internacional. Essa é uma importante ferramenta geopolítica e um grande risco do uso da energia nuclear. Se bem utilizada, a energia nuclear é fantástica. Produz muito, ocupa uma área pequena, pode ser instalada perto do destino. Então você não precisa de tantas centrais de transmissão, tantas linhas de distribuição. A perda energética no transporte é pequena.
Mas qual o problema? São dois. Primeiro que toda usina nuclear gera resíduo. Esse resíduo tem que ser acondicionado de maneira adequada, porque é lixo radioativo. Pode contaminar as pessoas. E se houver um acidente nuclear, o que é raríssimo, mas pode acontecer, a contaminação pode ser enorme, como já houve no caso de Fukushima, no Japão, há alguns anos, e no famoso caso de Chernobyl, já há bastante tempo, naquele que é reconhecido como o pior acidente nuclear da história. Nessa outra imagem, o que eu tenho é outra coisa. São os países que têm bomba nuclear. Energia nuclear para eletricidade é uma coisa, para bomba nuclear é outra. O processo é um pouquinho diferente de uso do urânio. Quem tem bomba nuclear? Quem pode ameaçar os coleguinhas falando, ó, se ficar de graça, vou tacar-lhe um bombom? China, França, Rússia, Estados Unidos, Reino Unido, que são os membros permanentes do Conselho de Segurança. Além deles, quem tem bomba nuclear? Índia, Paquistão, que são vizinhos e se odeiam. Olha que situação legal. Se odeiam, são vizinhos e ambos têm bomba nuclear. Quem mais? Coreia do Norte, malandra, que ficou quietinha, assinou um tratado de não proliferação nuclear, se comprometendo a nunca desenvolver essa arma, e às escondidas fez arma nuclear, o que garante que dificilmente ela vai ser invadida. Porque quem é que vai querer invadir um país que tem bomba nuclear? Israel, que nunca declarou que tem arma nuclear, sempre foge do assunto, mas a verdade é que todo mundo sabe que tem. Todo mundo sabe que Israel, contra o tratado que havia assinado, ou melhor, contra o tratado que propuseram para muitos assinarem, desenvolveu uma arma nuclear, o que a torna uma grande potência geopolítica e militar. Aqui, eu tenho uma síntese de características sobre energia solar e eólica. Elas são limpas, renováveis, alternativas, porém, geram impacto sim, tá? Vou falar disso melhor na semana que vem. Especialmente do impacto gerado pelas centrais eólicas na região nordeste do Brasil. Além do que, por mais que elas sejam consideradas alternativas, elas vão gerar alguns problemas e não são tão adequadas para qualquer lugar. Tem que ter vento, tem que ter sol, tem que ter dias ensolarados, a gente tem que ter céu limpo. Não dá, por exemplo, não faz sentido, por exemplo, botar energia solar na Amazônia, que tem nuvem o tempo todo. Isso é assunto da semana que vem, para falar de Brasil. Mas quero fechar mostrando a vocês o que também será um ponto importante na nossa próxima aula. A energia hidráulica, que é a principal fonte geradora de eletricidade no Brasil e que é usada em outros países. Mas não pode ser usada em qualquer lugar. Tem que ter um território grande, tem que ter um clima chuvoso, tem que ter um rio inclinado, porque você precisa da inclinação natural do terreno para aproveitar a velocidade das águas, fazer a barragem e reduzir o impacto ambiental. Mas ainda assim, o impacto é enorme. Vocês vão ver na próxima aula como é que uma usina como essa, que é a de Itaipu, a maior do mundo, traz uma série de benefícios, mas uma série de problemas também. Tá bom? Olha aqui, ó. Essas duas imagens mostram diferença entre uma usina tradicional e uma usina moderna. Itaipu é assim. Belo Monte é desse jeito. São dois modelos diferentes que têm vantagens e desvantagens. Eu te conto melhor nisso semana que vem. Agora tu vai tirar 2 prints. Resumo de características sobre fontes não renováveis. Vantagens, desvantagens, onde se usa, petróleo, energia nuclear e carvão mineral ou gás natural. Próximo, vou passar, hein? Ó. Características de fontes renováveis. Hidroeletricidade, eólica, solar e biomassa. Dá uma printada nisso aí, lê com calma, que a gente vai discutir sobre esse assunto melhor na semana que vem, beleza? Um beijo, tchau, tchau e até a semana que vem. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. We gotta celebrate
Assinem proenem.com.br.